Oi, pessoal! Olha eu aqui de novo para contar mais uma história. A história de hoje é com um gringo americano. E para você que acha que relacionamento abusivo só acontece no Brasil com o namorado brasileiro, não se engane. Os abusadores estão por toda parte. A história não é minha, mas ela começa assim. Quero contar o que aconteceu comigo porque, quem sabe assim, a gente consegue conscientizar mais mulheres sobre o assunto. Antes de eu embarcar para o programa de au pair nos Estados Unidos para ser babá de crianças americanas, eu dei match com uma família americana. Isso aconteceu 6 meses antes da minha data de embarque. E como 6 meses não são 6 dias, logo eu tinha muito tempo livre até a viagem, mas era muito tempo livre mesmo. Na época, eu tinha voltado a morar com os meus pais depois de terminar a faculdade, enquanto esperava por esse tal embarque. E tinha também terminado um relacionamento tóxico com um namorado brasileiro. Eu sempre fui do tipo que gosta de estar em um relacionamento e não vê muita graça em estar solteira. E nesse tempo de espera, eu coloquei em prática o meu projeto Green Card. Me julguem, quem nunca teve o sonho de ter o Green Card e virar cidadã americana? Pois é, eu tinha. Baixei um monte de aplicativos de namoro com gringo, trocava a localização e assim fui conversando com um aqui e outro ali. E dessa forma, eu super ocupava meu tempo e rendia boas risadas. Em uma dessas buscas, encontrei alguém que vamos chamá-lo aqui de John. E começamos a nos falar todos os dias. Nos falamos online literalmente o verão inteiro antes de eu chegar para o intercâmbio nos Estados Unidos. E essa experiência com John me ensinou uma coisa muito importante. Não é só o homem brasileiro que tem lábia, não. Americano também tem. E a lábia deles é uma lábia psicológica. Guarda isso. Vou te citar aqui alguns tipos de coisinhas que eles falam para te encher os olhos e te iludir. Assim, você pode ficar mais atenta e esperta e ter cuidado para não correr o risco de se dar muito mal em terras estrangeiras. No caso do meu John, ele dizia: Estou procurando um apartamento maior para passarmos tempo juntos e você vai morar comigo. Nós vamos casar, eu te amo. Nunca conheci ninguém como você. Vou te tratar que nem uma princesa quando você chegar aqui nos Estados Unidos. Tô pensando até em comprar isso aqui para você. O que você acha? Basicamente, foram 1000 promessas e planos. E os que eu citei acima foram só alguns que eu lembro de cabeça. E o detalhe, eu caí em todos porque eu acreditava em tudo que ele falava. Carência e um cara prestando atenção em você é o suficiente para você se sentir valorizada depois de sair de um relacionamento que deu muito errado. Eu passei literalmente 4 meses grudada no celular e na internet, desenvolvendo um relacionamento com alguém que eu nunca tinha visto pessoalmente. Quando cheguei nos Estados Unidos, eu ainda estava me ajustando aos primeiros dias e, mais do que de repente, já tive a oportunidade de ter um encontro cara a cara com o John, logo no primeiro fim de semana na América. Ele me levou na roda gigante para me pedir em namoro e eu, obviamente, aceitei, claro. Mas logo na primeira semana eu já deveria ter percebido que aquilo era furada. Porém, a minha inexperiência, juntamente com a ilusão de ter um relacionamento com um gringo, me cegaram por completo. Ele logo começou a fazer comentários de que eu deveria estar muito empolgada para ter visto ele, que eu deveria ter feito mais, deveria ter me empenhado, me esforçado. Achei esse comentário um tanto quanto desnecessário e estranho, mas deixei passar. Eu trabalhava durante a semana inteira e comecei a ir para a casa dele sempre nos finais de semana. E quando você trabalha morando com os patrões, você acaba precisando ter um porto seguro longe do seu local de trabalho. E eu acabei ficando dependente da situação. Mas vocês lembram do cara que dizia que ia cuidar de mim? Pois bem, o cara que disse que ia cuidar de mim tinha um discurso de que não existe almoço grátis. Então, para estar com ele, eu teria que contribuir com tudo.
mesmo ganhando apenas US$ 200 por semana, e ele ganhando muito mais do que eu. Ou seja, se eu quisesse viver essa vida de final de semana ao lado dele, eu que me virasse e bancasse a minha parte, mesmo ele indo a lugares que ele sabia que eu não tinha a menor condição de custear. Ele ensinou também que eu passava a perna nele quando eu ia no supermercado. Chegava a surtar quando eu postava memes no Instagram ou quando eu postava fotos um pouco mais sexy. Agora que eu comecei a falar, deixa eu entornar todos os detalhes para vocês entenderem melhor. Esse mesmo cara que dizia que ia cuidar de mim, surtou um dia que eu fui comprar cerveja. E como ele mesmo me ensinou que não existe almoço grátis, eu falei para ele o valor da metade dele, que ele deveria me devolver. E ele me chamou de louca que não sabia fazer conta e estava roubando o dinheiro dele, como se eu precisasse disso. Esse mesmo cara que dizia que ia cuidar de mim surtava com qualquer oportunidade diferente que aparecesse para mim. E tinha episódios dizendo que iria se machucar se jogando no chão da cozinha. Esse mesmo cara que jurava que ia cuidar de mim criou um diagnóstico sobre mim e repetia sempre quando conveniente que eu tinha transtorno narcisista. Ele sempre me chamava de narcisista quando eu não colocava ele em primeiro lugar. Eu sempre estava errada e ele sempre estava certo. Era um relacionamento de dependência tóxica e eu acreditava que precisava dele para alguma coisa. Toda vez que eu resolvia terminar, era uma tortura, e ele vinha com o mesmo discursinho de que eu era egoísta, sempre me colocando para baixo. Ele chegou a insinuar que eu passei uma DST para ele, e ele usou a DST como uma emergência médica para eu voltar a falar com ele depois de termos terminado, sendo que eu nunca tive DST na minha vida, porque eu sempre me cuidei. Teve uma situação em particular que eu saí de uma festa às 2 da manhã um pouco bêbada e fui para casa dele. Ele surtou e obviamente ouvi de novo o quão problemática eu era. E ele simplesmente me enxotou para fora da casa dele às 4 da manhã, sem dinheiro, sem chave da Host Family e sem bateria no meu celular. Depois desse episódio, eu caí na real e terminei de vez. Quer dizer, eu achei que terminei, só que não. Falei e deixei avisado que se ele aparecesse na casa da minha host family, eu chamaria a polícia. Gente, host family, para quem não sabe, é a família americana ao qual ela trabalhava e vivia com eles. Enfim, depois de eu ter avisado para não me procurar mais, sabe o que ele fez? Mandou um buquê de flores para a casa da minha melhor amiga, colocando o programa de intercâmbio dela em risco, porque compartilhou o endereço da família americana dela com alguém estranho. Ele descobriu o endereço dela em uma vez que ele nos deu carona para voltar para casa, e eu estava na casa dela. E a desculpa dele foi que ele errou de endereço e queria mandar as flores para mim, mas mandou errado. Ele ficou insistindo tanto depois dessas flores, e sabe como ele conseguiu falar comigo? Falando que tinha contraído uma herpes genital para poder me comover, e dizia que era grave, dando a entender que pegou a doença de mim. Eu falei que não queria saber, e obviamente o show de drama começou tudo de novo. Aí ele dizia: "Você não se importa comigo, se eu morrer, pelo visto não faço falta para você. Você só quer saber da sua vida, egoísta. Você nunca me apoia em nada. Você tá saindo com outro cara, eu tenho certeza disso." Mas dessa vez eu resisti, gente, e consegui ficar longe dele e parei de responder. Só que o ciclo do abuso do namorado americano é bem igual aos outros. Ele manda mensagem arrependido, te elogia, diz que vai mudar, que te ama, que sente muito. Aí se você não responde, o discurso vira outro. Você não vai me responder? Aí ele fica transtornado por ser ignorado e vira discurso de ódio. Sua vaca, eu sou o melhor homem do mundo. Eu sou perfeito. Eu isso, eu aquilo. Aí vem o silêncio. Silêncio e paz. Mas não, quem tem paz está no céu. E ele começa tudo de novo. Te amo, meu amor. Me desculpa, tô muito arrependido. Isso não vai acontecer de novo, eu juro pra você. Me perdoa.
Pois bem, quase um ano depois que começamos a nos falar, consegui me livrar dele e me mudei para outro estado. Antes de ir embora, eu, muito burra, achei que poderia manter uma relação amigável com ele, até porque eu estava indo embora. Fui burra? Fui, com certeza, mas aprendi a lição que com esse tipo de homem não se brinca. Caí na asneira de deixar alguns agasalhos na casa dele, porque não dava para eu levar tudo comigo de uma vez. E ele literalmente queimou todas as minhas roupas e pertences que estavam na casa dele. Queimou todo o meu guarda-roupa de inverno, tocou fogo literalmente em tudo. Depois de me mudar para outro estado, caiu a ficha, que daquela vez ele queimou só as roupas, mas na próxima vez poderia ser eu. Então eu resolvi cortar ele da minha vida por completo. Segui em frente, fiz novas amizades, comecei a me cuidar mais, comecei a me valorizar mais. Comecei até a sair em dates com outros rapazes, depois de um tempão, mas dessa vez tomando todas as precauções necessárias, indo devagar, vendo os sinais, olhando os detalhes, sem aquela necessidade de tirar o pai da forca. Em uma dessas ocasiões, eu conheci o meu agora marido, que é e tem sido um cara maravilhoso que me ensinou como um homem deve tratar uma mulher. Meu marido foi um achado na minha vida, depois de eu ter fuçado em muito lixo por aí. Eu quis introduzir o meu marido nessa história porque depois de muito tempo, o ex-embuste do John voltou a atacar novamente, mesmo eu achando que ele tinha ficado no passado. Eu sou aquele tipo de pessoa que não posto nada com meu namorado em mídias sociais por medo de que esse ex possa fazer alguma coisa. Não posto nome, localização, não posto nada. O perfil de Instagram do meu marido é privado. Não tem nada que lembre o nome real dele, inclusive, ele não tem cidade nem foto no perfil. Ele também não comenta nas minhas coisas públicas. Tive também que trocar de telefone para que o ex não fizesse mais contato comigo. E em qualquer busca não aparece meu nome nem do meu marido. Apesar de todos esses cuidados, mesmo assim ele achou o Instagram do meu namorado na época. Não me perguntem como ele conseguiu isso. Fato é que ele conseguiu e resolveu mandar uma mensagem maravilhosa pro meu então namorado, falando sobre mim e da pessoa horrível que eu era. A mensagem dizia basicamente assim: Oi, tudo bem? Eu quero te dar um aviso. A mulher que você está tendo um date é uma perigosa narcisista. Ela está provavelmente usando você e eu só desejei que alguém tivesse me avisado sobre isso antes de começar a ter um relacionamento com esse pesadelo de mulher que é uma obsessiva com a imagem e com o próprio ego. Ela não tem capacidade de sentir emoções e ela não me falou que tem herpes genital. Tudo me leva a crer que o único interesse dela é apenas o green card. Gente, essa foi só uma das mensagens que ele enviou, que eu ainda tenho guardada, pois já deixamos essa história para trás. Guardamos essa única mensagem como prova durante algum tempo, porque caso fosse necessário, iríamos colocar uma ordem de restrição contra o John. Sei que o que ele queria era destruir minha relação, mas felizmente ele não conseguiu. Todo esse relato é para dizer: venham viver no exterior, mas deixem a emoção de vocês na mala. Porque durante o processo, e mesmo depois que você já estiver aqui, você fica visivelmente carente, se sente sozinha e vai querer ter alguém do seu lado, e é até natural querer um lugar para fugir do caos, que é cuidar dos filhos dos outros todos os dias quando se é au pair. Mas tomem cuidado com pessoas que vocês conheçam na internet e que te prometam mundos e fundos, pois tem muito ser sem luz usando a internet para aplicar suas perversidades. A princípio, eles tentam te impressionar, mas guarde uma coisa: quem muito precisa impressionar é porque não tem nada para oferecer. E muito cuidado na hora de marcar encontros. Sempre alerta e compartilhe sua localização com suas amigas. Filtre bem suas conversas, respeite os sinais vermelhos e não tente apressar o inapressável. Use os aplicativos de namoro como forma de desenvolver o seu inglês e dar umas boas risadas, mas tenha cautela e os dois pés atrás.
Não se deixe ludibriar por quem você não conhece o suficiente, pois conhecer alguém e suas reais intenções leva tempo, e o tempo necessário é ainda maior se você tiver como barreira a distância ou a diferença cultural. Não estou aqui para falar o que é certo ou errado. Já conheci casais lindos que se conheceram dessa forma virtual, com histórias de amor e cumplicidade maravilhosa, mas esses são o 1% da equação. Existem muitos Johns por aí. Fique longe de homens como ele e vá devagar caso esteja fora do Brasil, longe da sua rede de apoio, pois a gente acaba tendendo a fechar os olhos para tudo, até pela dificuldade de entender certos códigos de condutas devido às diferenças culturais. Evite os Johns que aparecerem pelo seu caminho. Nós, mulheres, merecemos o melhor. Merecemos o que quisermos do mundo. Basta fazermos as escolhas certas. Ai, ai, meu povo, rapadura é doce, mas não é mole, não. Portanto, eu vou fazer aqui o meu adendo nessa história. Eu acho que o narcisista da história era, na verdade, ele. Esses tipos procuram por meninas com baixa estima. Narcisistas não têm nada a tirar de pessoas fortes, confiantes e com autoestima em dia. Eles atacam sempre pessoas ingênuas, de bom coração, que vem de um lar muitas vezes desestruturado. Já falei e repito, a forma de se conectar com as pessoas no exterior é muito diferente do Brasil. Então, estejam preparadas, aprendam a viver a solidão, porque é melhor estar só do que mal acompanhada. E isso vai te livrar de grandes aborrecimentos e vai te fazer olhar para outras questões mais importantes. Fica a dica. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, tem uma história como essa para contar? Comenta aí embaixo, me manda um e-mail. Um abraço e até a próxima.